Nós lemos um versículo agora há pouco. Eu gostaria de relê-lo, lá de Marcos. Marcos capítulo 11. Nós tínhamos lido sobre o jumentinho. Versículo 7. Marcos 11, 7. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou sobre ele. Quando o Senhor mandou os enviados, dois dos seus discípulos, para ir lá e trazer o jumentinho, logicamente eles foram sabendo que esse jumentinho não era apto para ser montado. Então, nós estávamos conversando, eu com o Peixe, que talvez no caminho eles poderiam falar, puxa vida, mas vamos arrumar outro jumentinho aí que seja domado, né? Vamos arrumar ele, a gente leva, é jumentinho igual. Mas eles não fizeram isso, eles foram lá e fizeram como o Senhor mandou. Pegaram um jumentinho que ninguém tinha montado ainda e levou lá para o Senhor. E o Senhor sentou nele e entrou em Jerusalém, porque havia uma profecia que dizia assim, eis que o teu rei, falando de Jerusalém, eis que o teu rei vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E isso tinha que se cumprir. Só que o Senhor, Ele era o único Senhor de Jerusalém e o único rei verdadeiro de Jerusalém. Então o jumentinho que ele tinha que entrar também tinha que ser um jumentinho do qual ninguém montou, porque ele era o rei. Ele era o único que na verdade era o rei de Jerusalém, que ia entrar nesse jumentinho. Então não havia nada na face dessa terra, por assim dizer, que fosse impedir isso. Nem esse jumentinho que ninguém tinha montado, ele também não ia ser empecilho nenhum. Por isso que o Senhor falou, vai lá e traz o jumentinho. Então, muitas vezes, nós podemos pensar que o nosso raciocínio nas coisas concernente a Deus, a sua palavra e tudo mais, às vezes nós achamos que nós podemos raciocinar e eu vou fazer do meu jeito, desse jeito, que é melhor, é mais fácil, é mais lógico. E nós sabemos que as coisas não são assim, pela palavra de Deus. Vamos ler um versículo em Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 25 ao 27. Os 3 últimos versículos de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja toda a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Deus, versículo 26, ele está apresentando o evangelho para a salvação que está em Cristo Jesus a todas as nações, como diz ele aqui, a todas as nações para obediência por fé. Tem mais um versículo, capítulo 17 de Atos, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus, outra vez, aí fala, anuncia a todos os homens, Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Então Deus, pelo Evangelho, Ele está, porque ordenando, né, aqui fala anunciando, mas o sentido da palavra, Deus está falando, e requerendo obediência, resposta àquilo que Ele está, porque Deus nunca, isso é um erro muito grande a gente pensar, ó, Deus está falando assim, ó, se você quiser fazer, você faz, se você não quiser fazer, você não faz. Não existe isso para Deus. Se Deus está dando alguma coisa para o homem, na verdade, Ele, como Deus, Ele está ordenando que o homem faça ou não faça. Ou Ele está falando, faz ou não faz. Como foi com Adão. De todas as árvores do jardim, comereis livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você quiser comer, você come. Se não quiser, não come. Não. Dela não comerás. Era uma ordenança de Deus. Para a bênção e para o bem dele. Embora ele não soubesse, vamos dizer assim, a profundidade daquilo, das consequências que seria se ele tomasse daquele fruto. Então aqui, Deus está ordenando às nações e a todos os homens que creiam no Evangelho. Por quê? Deus está ordenando, porque nós vemos aqui em Atos que haverá um dia em que Deus há de julgar todos com justiça por meio de um varão, que ele ressuscitou dentre os mortos. Então o Evangelho que é anunciado hoje, nós estamos falando aqui do Evangelho, é um Evangelho que eu acredito e espero que tenha alcançado aqui todos dessa sala, mas que está sendo anunciado. Ele é simples, né? Nós sabemos que o Evangelho é uma coisa tão simples para nós. Como diz, é mais fácil do que tomar um copo de água. Por quê? Porque ele veio a nós para crermos, como diz, crer no Evangelho. Mas a profundidade do que o Evangelho é, ele tem visto uma pessoa, né, que é essa pessoa que ele fala que ressuscitou dentre os mortos, que esse nós estamos falando, o Senhor Jesus Cristo. O peso do pecado que afetou a nós pela desobediência de Eva e Adão, nós vemos que por Cristo a grandeza, né, da ruína que houve, como o Luiz falou hoje aqui, que os animais, toda a criação, padeceu por causa da desobediência do homem. Então nós vemos que profundo que foi isso, né? Então nós não podemos olhar o pecado como uma coisa de só menos importância. Não é. Ele foi o ponto principal porque Cristo veio. Então, por amor, né, nós vemos que quando o Senhor Jesus tomou esse passo de sair da glória para vir a esse mundo, ele veio para resolver esse problema, que era o pecado e os pecados. Mas ele não fez isso como uma coisa técnica. Ele veio realmente porque ele sabia que o único jeito que teria de resolver, que podia ser resolvido isso, é mediante a sua morte. E quando ele veio para nós, ou seja, para os homens. Ele veio morrer pelos nossos pecados e morrer por nós. E isso ele fez, né, por amor,
O Evangelho, né, essa obra de Cristo, anunciada gratuitamente hoje para nós, esse Evangelho da salvação, é algo que foi feito em amor. Um versículo no Velho Testamento, conhecido também, de Gênesis capítulo 22, Gênesis 22, a história de Abraão e Isaque, conhecido aqui também, acho que de todos, né? Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A falta que havia, que era o cordeiro para o holocausto, Deus proverá para si. Os nossos pecados, os nossos pecados que nos separavam de Deus, somente Deus mesmo é que podia resolver isso. Porque, se é que eu posso dizer assim, foi provado pela história e a prova do homem de Deus com os homens, nas dispensações e nas provas, as poucas que precisavam para provar para nós mesmos, inclusive, que era impossível ao homem ele tentar restituir e redimir alguma coisa de si mesmo. Ele não podia fazer isso, ele não tinha condição de fazer isso, nem por si e nem pelo seu próximo. Então Deus mesmo que tinha que resolver a situação. E aqui Abraão, caminhando, embora o assunto era praticamente outro sentido, mas ele disse uma palavra muito correta: Deus proverá para si um holocausto. E Deus realmente, Ele providenciou para Ele mesmo a oferta para que essa questão fosse resolvida. Então, quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, Ele veio para fazer algo que eles conversaram lá, porque se diz aqui que eles caminhavam, ambos caminhavam juntos, né? Fala aqui em Gênesis 22, versículo 6, final do versículo 6, e foram ambos juntos, o final do versículo. E o final do versículo 8, assim caminhavam ambos juntos. Quando o Senhor Jesus desceu a esse mundo, saiu da glória, Ele veio aqui a esse mundo, caminhando junto com Deus. Todos os passos que o Senhor Jesus estava dando aqui, tanto literal como naquilo que, nos seus propósitos, estava em perfeita comunhão com Deus. Eles caminharam ambos juntos. E ele veio aqui justamente para realizar, como ele diz no Evangelho de João, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, que é a cruz do Calvário, onde ele foi morto. Então, a necessidade da morte dessa pessoa, que nós vemos figurada aqui no caso que ia acontecer com Isaque, Deus estava mostrando que Ele tinha provisão. E nós estamos vivendo hoje num tempo após as promessas que Deus estava fazendo e prefigurando isso em animais, em bois, em bezerros, em ovelhas, em pombos. Nós estamos vivendo após essa obra. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e nós temos essa obra completa, feita já. Quando o Senhor Jesus
ali na cruz, ele viu que tudo estava consumado. E ele disse, está consumado. Nada mais restou para nós, como já também não tinha nada que pudéssemos fazer, nós vemos que agora nós temos salvação, que há em Cristo, completamente grátis, completamente completa, vamos dizer as palavras. Temos tudo nessa pessoa. E essa salvação, a palavra diz, é salvação de Deus. Que Deus, falando outra vez, que Deus mesmo teve que Ele fazia algo para a altura dele mesmo. Por isso que nós seríamos eternamente perdidos se nós tentássemos por nós mesmos fazer alguma coisa. Porque Deus não é simplesmente eu ter uma dívida aí no mercado, ou uma dívida em algum lugar aí que já é um pavor, né? Você tem uma dívida que você não pode pagar, é um pavor. Tem uma dívida, você não tem dinheiro para pagar. É terror isso aí. E nós realmente, para com Deus, nós estávamos devendo. Como diz, o nosso nome estava sujo na praça. Não tinha condição. O que nós íamos fazer agora? Então é muito mais do que isso, porque não estávamos devendo para uma pessoa semelhante a nós. A nossa dívida era com Deus. E isso, nessa dívida, o que ela ia fazer? Ele ia condenar o homem. Ou melhor, o homem já estava condenado pelos seus pecados. Nós estávamos devendo e não tinha como pagar. E a sentença disso é a ausência eterna de Deus. Nós seríamos lançados, né, e serão lançados aqueles que não creem no Senhor Jesus, na eterna perdição. É o lago de fogo, é juízo de Deus. Mas nós vemos que Ele proveu para si mesmo a obra necessária para que houvesse justiça à altura dele mesmo, não algo que nós poderíamos imaginar que eu poderia fazer para Deus para que ele agradasse a Deus. Estava longe completamente de qualquer raciocínio humano. Era Deus fazendo essa obra. Então o Senhor Jesus, quando veio para morrer, ele veio conforme os pensamentos de Deus mesmo. Por isso que diz aqui que ambos, né, figuradamente, ambos caminharam juntos. E um versículo aqui de Gênesis mesmo, pode. Versículo 7, ele diz no meio do versículo, Isaac diz, e ele disse, o Isaac dizendo, eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor Jesus, quando veio, ele era, como diz aqui, a lenha e o cutelo estava com ele. O Senhor Jesus tomou a forma, né, não se transformou, mas ele tomou a forma aqui, nascendo de uma mulher, um homem semelhante a nós, né? A lenha, mas antes ele fala que colocou, isso versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Deus fez de Cristo, do Senhor Jesus, ou ele se fez também, um homem. Ele se tornou um homem. Só que ele tinha o cutelo. Ele tinha o poder de morrer. Embora sendo um homem, nascendo nesse mundo perfeito,
ele estava com um corpo que ele podia morrer. Nós também temos um corpo que estamos sujeitos à morte, podemos morrer. Só que o Senhor Jesus, ele tinha um corpo que podia morrer, só que ele tinha autoridade sobre isso. O cutelo estava na mão dele. Ele podia, como diz ele em João, ele podia dar a vida dele na hora que ele quisesse. E ele também tinha autoridade também para reaver a vida dele. Ele podia também ressuscitar-se, não é? Além de ele morrer-se, ele podia ressuscitar-se. Não sei se está certo isso, mas... Então, ele tinha isso. Só que Isaac fez uma pergunta porque ainda não era a figura perfeita de Cristo, né? Ele perguntou: onde está o holocausto? Agora, com respeito ao Senhor, nós vemos que ele era ele mesmo o holocausto. O Senhor Jesus, tem um versículo lá de Hebreus, capítulo 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. Mais um versículo, ainda aí, é o 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus. Ou seja, ele estava sendo o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Então essa é a maravilha, né, que ele, né, essa pessoa que nós estamos falando, é um homem, uma pessoa, sujeito, pronto, que podia fazer aquilo que Deus queria, como um homem. Ele foi para a cruz e ele se ofereceu aquilo que Deus precisava, esse cordeiro que precisava existir, era ele. E ele foi, voluntariamente, ele se ofereceu a si mesmo a Deus. E foi à altura das demandas santas de Deus. Então, esse homem que foi para a cruz fez valer a obra. Pois aquilo que nós precisamos, esse sangue, essa obra que nós estamos falando de salvação, ela teve valor por causa da pessoa. Não é verdade? É como o cordeiro, quando ele exigia, Deus exigia ao cordeiro, que o cordeiro fosse sem macho, sem mácula, e fosse... Ele dava os pormenores de como deveria ser o cordeiro, porque era segundo os pensamentos dele. Então as pessoas têm que pegar de acordo com o pensamento de Deus. Então o Senhor Jesus, ele veio aqui, ele era o sacrifício de acordo com os pensamentos de Deus. Então hoje a salvação que há para nós, ela está em Cristo. Uma obra que ele fez para Deus, e Deus está dizendo que o gozo e a satisfação dele está nessa pessoa que está em Cristo. E ele está dando, ele está ofertando aos homens, mas não dizendo assim, se você quiser ou não quiser. Ele está ordenando, por quê? Porque o homem está caminhando para um juízo. E Deus está sendo um Deus salvador. Deus está salvando o homem hoje. E o Evangelho é o Evangelho da salvação. Mas não é uma coisa que nós vamos entrar numa igreja e vamos ver o que eu vou ter que fazer. Ele está falando aqui, ordenando as nações por fé que aceite esse Evangelho. Então, que precioso para nós pensarmos que esse Evangelho está falando de uma pessoa. Não está falando de fazer, de não fazer, de guardar mandamento. Nós estamos falando de uma pessoa. Nós passamos aqui 2 dias com muito gozo, né? Aqui nas reuniões. E eu não sei quanto nós estávamos aqui. Sabe quanto que deu? 25.
25? 26 pessoas. Mas a importância, irmãos, dessas 26 pessoas era porque havia mais um. Porque havia 27 pessoas. Isso faz a diferença. Nós vemos que as pessoas falam assim, mas vocês não crescem, não? Quanto tem? Nossa, vocês não crescem, faz tanto tempo, não? Mas que diferença faz, irmãos? 2, 20, 200, se não existir esse um que vai fazer a diferença. Não é verdade? A palavra não fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, ali estou eu no meio deles. A diferença é ele. Então, um dia dá 30, 300, 3 mil pessoas, 30 mil. Vai inflar, só inflar. Ele faz a diferença. E o Evangelho é justamente isso. Deus está falando de uma pessoa, o amado Filho dele, que ele deu. Ele faz a diferença. Salvação é nele. No entanto, a palavra nos fala dos crentes que nós estamos em Cristo. Aquele o salvo, né, aquele que é salvo, ele é visto em Cristo. Deus cessou todas as demandas de Deus como cobrança, né, nessa pessoa condenada. Acabou, ele é como ele pudesse sumir, né, aos olhos de Deus como culpado. Nós falamos ontem acerca da justificação. O que é justificação? É justamente isso. É colocar uma pessoa que outrora pecador perdido, miserável, agora diante de Deus, como alguém que nunca tivesse pecado. Olha que precioso. É muito mais do que perdão. É justificar, estar diante, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O homem tem paz com Deus mediante a fé. Por quê? Porque há em Cristo. Ele está encontrado em Cristo, né? Vamos pegar o chão aqui. Vocês estão vendo, né? Onde é que está o calendário? Está na Bíblia. Vocês estão vendo? Não. E assim é o cristão. Nós estamos em Cristo. Eu existo, sou uma pessoa diante de Deus. Você, cada um individual, nós somos uma pessoa diante de Deus. E sempre seremos. Mas nós estamos em Cristo. Essa é a diferença. O homem, no dia do juízo, em Apocalipse 20, eles serão apresentados, um por um, diante de Deus. Diante de Cristo, né, que nós vemos que é Ele que vai julgar. Diante do trono branco, um por um ele vai apresentar, só que ele vai apresentar ele sozinho. Vai estar diante de um tribunal, de um trono de branco, segundo a santidade de Deus, ele vai ser julgado sem provisão. Então, que privilégio hoje, né? Isso que Deus está mandando. Creia no Evangelho. Deus não está, por isso que ele quer o bem. Quando ele disse para Adão, não coma, ele queria o bem de Adão. O diabo falou, não, ele está escondendo de você. Por isso que ele está falando para você não comer. Porque ele sabe que o dia que você vai comer, você vai ser igual a Deus. Por isso que ele não quer que você coma. Está escondendo de você, Deus está enganando você. E Eva acreditou e fez isso. Comeu. E assim, o diabo hoje está avisando. Não, imagina, quer desviar a atenção, dizendo que Deus está sendo mentiroso. Mas Deus está sendo amoroso. E tomou providências, que é importante, irmãos. E a todos que ouvem o Evangelho, né? Que Deus tomou providência, né? Resolveu. Colocou a pessoa avisando, você está perdido. Mas tem salvação. Essa é a graça de Deus. Deus está falando que tem condenação, mas tem salvação. Mas isso ainda enquanto a porta está aberta. Como nós lemos hoje de manhã na escola dominical. A arca, a porta ficou aberta.
E foram entrando, os animais foram entrando, e Noé ficou 120 anos construindo a arca e sendo pregoeiro da justiça. 120 anos Deus suportou o homem ainda, na sua incredulidade, na sua rebelião, e foi entrando. Entraram todos na época de vida, né, no final, depois estava pronto. Entrou, e Deus disse para Noé entrar com sua família. Entrou e Deus fechou a porta por fora. E alguém se importou com isso? Ficou 7 dias, daí veio o dilúvio. Então, que solene isso nós pensarmos hoje, né? Que Deus está falando. E, infelizmente, muitos, então, usando a expressão, não estão nem aí. E vão ser pegos de calça curta, como diz o ditado, né? Porque não estão percebendo e não vão perceber. Eu imagino, sabe, que coisa, né? Quando Deus falou para Noé, entra na arca, tu e tua família. Entrou, ele fechou a porta e ficou 7 dias lá, a arca, fechada já, e não perceberam isso. É que, como o homem, ele é incrédulo, ouve 120 anos ouvindo, e daí fechou a porta, ninguém viu nada. Ninguém teve uma manifestação de pensar que chegou o momento. Não é isso que o senhor fala lá no Mateus 24, acho que é, né? Só para fechar aqui, que o nosso horário está indo. Isso, é Mateus 24. Essa é a solenidade também do Evangelho, no sentido do homem desprezar, né, a graça. Versículo 37. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E se a gente voltar lá em Gênesis, que nós lemos hoje de manhã, ele entrou e ficou 7 dias com a porta fechada lá. Então, que solene, sabe? Não espera. Sabe? O Evangelho não está dizendo assim, dando opção, por isso eu estou falando, não está dando opção, ele está pedindo obediência. E o resultado é bênção. O homem obedecer a Deus, resultado é bênção. Então, como eu principiei falando daqueles 2 discípulos do Senhor que foi lá, eles realmente não tinham que conjecturar o que o Senhor estava falando, disse para eles. E assim também o homem não foi dado para ele ficar pensando, conjecturando o que Deus está querendo dizer. É para crer, a fé é crer. Crer contra as evidências. Ela crê no que Deus diz. Isso é fé. Crer no que Deus disse. Podemos agradecer ao Senhor.